esse terceiro fórum de diversificação econômica que está rolando aqui em Belo Horizonte, no Sebrae. Estou falando para vocês, tem muitos assuntos bem interessantes e muito aprendizado. Por exemplo, Rodrigo Bueno está aqui conosco e ele participou também de um painel e apresentou soluções também em sua palestra para comunicação. Não só comunicação para empresas, mas também a comunicação para poder público. Exatamente. Rodrigo, você é especialista na área, você é formado na área de comunicação, né? Sim, eu venho da área de engenharia, né, mas a vida inteira atuei nessa arte de comunicação, né? E você trabalha também com um aplicativo para auxiliar Isso aí. o poder público, né? Exatamente. Agradecer, né, por esse momento aqui e pelo evento também, está bem legal. Bom, o que a gente apresentou aí hoje foi muito do que a gente tem feito em várias prefeituras, que é essa parte de tecnologia e comunicação. Porque o que eu percebi, né, quando eu atuei no setor público durante 2 anos, era que, apesar de ter atuado dentro do setor público durante 2 anos, trabalhei para algumas prefeituras antes prestando serviço, né? A gente percebeu que 99% das prefeituras hoje no Brasil, né, elas têm uma comunicação muito defasada com a população. E quem perde com isso? Perde a prefeitura por gastar mais recursos, perde a população por não saber o que está acontecendo na cidade. Então, por exemplo, muitas vezes uma prefeitura fecha uma via e ela compromete o fluxo da cidade inteira por não comunicar isso com a população de uma forma clara. Então, o nosso trabalho é muito atuando nessa parte de interação com a população, criando um engajamento com a população para que a população tenha ciência de tudo que está acontecendo na cidade e do que vai acontecer, que é primordial. Então, o aplicativo ele já tem esse meio para criar alertas para a população, avisando que vai ter aquela intervenção, ou o que está acontecendo quando é algo que acontece um acidente, por exemplo, tem que fechar a via, já chega ali a mensagem e a pessoa já toma conhecimento. Exatamente. Através do aplicativo as pessoas já ficam sabendo, né, o que está acontecendo, mas o trabalho é muito voltado nessa parte de comunicação, que é, de fato, que faz a diferença. O aplicativo hoje você consegue, né, uma prefeitura contratar um programador, ela consegue ter o aplicativo. Agora, como ela vai usar isso para o benefício de informar o cidadão da melhor forma possível o que está acontecendo na cidade, né, essa parte tecnológica. Então, a comunicação ela vem muito para fazer isso. Hoje, a cada real que uma prefeitura investe em comunicação, ela gera R$17 de economia no fluxo dentro dessa prefeitura. Então, aí tem vários dados. A cada real que você investe em inovação, você tem um avanço de R$27 dentro, né, da prefeitura. Então, são várias frentes que, através de um melhor investimento nessa parte de comunicação, que muitas vezes é oprimido, as pessoas vão conseguir ter uma cidade melhor. Bem, nós temos os meios tradicionais de comunicação. Sim. E até estrategicamente, né? Para você saber quem tem a maior audiência, por exemplo, em grande centro, o famoso Ibope. Exato. Né? Ele tem ali de 3 em 3 meses ou de mês em mês, os veículos contratam ele para trazer uma pesquisa para saber quem está liderando. Isso dita até os valores praticados no mercado. Sim. Né? Mas você tem que esperar o resultado do mês. Já hoje nas redes sociais, você tem ali os parâmetros, né, que são gerados a cada publicação, a cada minuto, e ali você consegue estratificar o perfil de cada pessoa que está acessando, quem e onde está acessando. Então, é esse imediatismo que está também estrategicamente inserido nesse aplicativo? Exatamente isso. Te dar um outro exemplo. Às vezes você tem um bairro, a prefeitura às vezes está deslocando um serviço para um determinado bairro para executar alguma atividade. Operação tapa-buraco, que é uma coisa muito comum, né, na maioria das cidades. A prefeitura está direcionando para um bairro, mas às vezes aquele bairro não precisava. É uma suposição das pessoas de que aquele ali é o lugar ideal para fazer. Mas a maioria das vezes, se ela for olhar em dados, às vezes ela vai precisar fazer em outro lugar. Então, quando você tem uma gestão de dados, que é muito do aplicativo, você consegue ter uma comunicação muito mais efetiva. Por quê? E não só uma comunicação, ações efetivas, porque a prefeitura vai conseguir atuar onde realmente precisa daquilo. Então, o nosso trabalho tem sido muito disso, de entender os dados e propor soluções para a prefeitura de uma forma mais clara, como, por exemplo, essa questão de direcionamento de atividades. Vou te dar outro exemplo que é importante, essa parte de dados, que é o que a gente tem mais feito, é o Festival da Batata em Ouro Branco.
as atrações são trabalhadas através de dados. Não é uma suposição do prefeito do que ele quer fazer. É o que a população escolhe através de uma pesquisa que é feita. Ele é o que exatamente o que você falou, para tentar entender quais são as melhores mídias, né, que muitas das vezes as cidades maiores fazem. A prefeitura faz isso para entender de atração. O que ela vai colocar na festa? Por quê? Para saber, né, se as pessoas estão querendo aquilo ou não. Porque às vezes você investe um recurso muito alto, uma atração que às vezes não vai chamar atenção, entendeu? Que é um fiasco na bilheteria, né? Exatamente. E às vezes com um show mais barato, por exemplo, né, uma apresentação bem mais em conta, você agrada uma fatia muito maior da população. Com certeza. Tem vários casos disso, de cidades que estão usando muito bem dos dados. Eu visitei o Uberlândia e eu fiquei impressionado. O Uberlândia, eu fui na prefeitura num horário de pico, que é 2 horas da tarde, que assim, qualquer outra prefeitura estaria um movimento absurdo. Se tivesse 10 pessoas lá esperando para ser atendidas alguma coisa, de gerar alguma guia, de fazer alguma coisa, era muito. E a prefeitura gigante. As pessoas estão resolvendo tudo por celular, resolvendo tudo por rede social. Então, o que acontece em alguns lugares? O cara, é mais rápido o cara ir no Facebook, no Instagram e reclamar que ele vai ter a solução do que ele ir atrás da prefeitura. Então, a gente vem justamente para isso, para trazer a informação da forma correta para dentro da prefeitura e que a prefeitura tenha agilidade para resolver isso, né? Então, esse que é o fundamento principal do nosso trabalho, sabe? Bem, falando aí dessa comunicação pública, né, você abordou muito sobre isso, sobre essa importância. E dentro desse tema, diversificação econômica, ou seja, voltar isso para um serviço, para atender o comércio, para atender os serviços e produtos também que tem dentro de uma cidade. Não existe uma cidade sem comércio, Com né? certeza. Para começar. Mas o comércio é uma fonte, inclusive, opinativa, uma fonte de negócios, uma fonte de desenvolvimento para uma cidade. E como adequar, como extrair, né, desta solução também dados que podem ajudar nesse desenvolvimento. O fórum é importantíssimo por isso. A gente vive numa região que é privilegiada por ter a mineração. Então, as nossas cidades hoje, né, na nossa redondeza aqui, elas têm muito mais recursos que vários outros lugares. Então, a gente acabou não se desenvolvendo em algumas frentes que muitos outros lugares, como por exemplo Santa Catarina, tem desenvolvido muito, que é essa parte tecnológica. Como que eles fazem isso? Exatamente com isso que você falou, ouvindo os comerciantes. Então, eles entendem muito da cidade para transferir esse conhecimento em outras frentes. Formadores de opinião. Exatamente. Então, o cara que é comerciante, ele conversa com todo mundo da cidade. Entra lá um cara que é rico, compra dele. Entra um cara que é de classe média, compra dele. Entra um cara que está visitando a cidade. Então, essa interação, esse ouvir, né, de todas as frentes, é importantíssimo para essa diversificação. E uma hora a gente não vai ter mais o minério. Então, quanto antes a gente se adaptar, ouvindo outras frentes, ouvindo outros públicos, né, as nossas cidades vão conseguir gerar receita para não perder tanto quando a mineração não for mais disponível nas nossas regiões. Que bom, que bacana. E bom saber que é de Minas Gerais, que é da região do Alto Paraupeba, essa solução que está sendo apresentada aqui no Fórum, Rodrigo. Exatamente. E boa parte dos nossos clientes estão aqui. A gente tem bastante clientes fora, graças a Deus, mas assim, a gente começou aqui e tem tentado ficar aqui, sabe? Porque eu parto de um pressuposto que eu tenho que valorizar de onde eu saí. Então, onde eu puder estar falando da nossa região, eu vou estar falando. Quando eu puder estar elogiando, mostrando práticas que eu vejo em outros lugares, eu vou estar querendo isso. Mostrar essa diversidade de outros lugares que a gente pode fazer aqui também. Ver os potenciais e aplicar soluções. Exatamente isso. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado. Você pode acompanhar, tá, todos os detalhes da cobertura do terceiro Fórum de Diversificação Econômica pelas redes sociais. Federaminas, tem o YouTube da Federaminas com o nosso podcast. Você acompanha também pelas redes do Fórum, tá bom? Do Fórum também, toda a cobertura pelo Instagram do Fórum de Diversificação Econômica que está rolando no Sebrae em Belo Horizonte.